Olá, irmãos e irmãs, uma boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, hoje dia 6 de agosto, para mais um tempo de meditação na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre a importância de obedecer à voz de Deus. E para isso eu gostaria de recorrer a uma história registrada lá no Antigo Testamento. E nós vamos ler então alguns versículos do livro de 1 Samuel, capítulo 13. Vamos ler dos versículos 8 até o versículo 14. E diz assim a palavra de Deus. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: Que fizeste? Saul respondeu: Vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Então eu disse: Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: Agiste loucamente. Não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Nós estamos aqui num período do início da monarquia, lá do reino de Israel. Saul aqui foi o primeiro rei e na verdade ele é escolhido após um desejo do povo de ter um rei. Na verdade o povo queria se igualar às outras nações que tinham seus reis, então eles pedem isso e Deus permite, mas na verdade não era por uma boa motivação no coração do povo. E aqui nós estamos, na verdade, no segundo ano do reinado de Saul. E aí ele comete esse erro muito grave. Na verdade, eles estavam ali reunidos e ele estava com um exército, então, para guerrear contra os filisteus. No início do capítulo, você encontra essas informações. Os filisteus se juntaram com um grande número e eles estavam ali se preparando para a batalha. E aí havia uma ordem, então, que Saul esperasse por 7 dias e Samuel, então, chegaria. Samuel era o sacerdote, ele era responsável, então, por fazer essa intermediação entre o povo e Deus. Ele que era responsável pelos sacrifícios, e ele então chegaria depois desses dias para pedir o favor de Deus, a ajuda de Deus, a bênção de Deus sobre o povo, sobre o exército ali naquela batalha. E aí nós vemos então nesses versículos que chegou esse 7º dia e Samuel ainda não havia chegado e o povo começou a se dispersar, começou a abandonar ali o local, e Saul, ele então se sente ameaçado, se sente pressionado e ele resolve por conta própria oferecer aquele sacrifício, aquele holocausto. Essa não era a sua atribuição, esse não era algo que ele poderia fazer ou exercer, mesmo ele sendo o rei, mas não era a sua função. E ele então desobedece aquela ordem que ele havia recebido. E é muito interessante que o texto mostra que logo que ele então oferece esse sacrifício, então chega Samuel. Foi por pouca coisa, por pouco tempo. Se ele tivesse esperado um pouquinho mais, Samuel teria chegado. E aí então Samuel critica essa atitude de Saul. Ele fala: você agiu loucamente, você não deveria ter feito isso. E aí nós vemos, na verdade, Saul apresentando algumas desculpas. Na verdade, ele nem reconhece assim diretamente o erro, mas ele fica justificando, disse: olha, o povo estava indo embora, eu me senti pressionado, ele usa esse termo, e aí então eu ofereci o sacrifício. E aí ele recebe então uma sentença muito dura, que nós encontramos lá nos versículos 13 e 14. Samuel disse para ele que, como ele não obedeceu o mandamento do Senhor, ele não teria mais então o seu reino confirmado sobre o povo de Israel, mas ele perderia o seu trono e Deus então levantaria uma outra pessoa que assumiria essa posição, alguém que de fato fosse obediente a ele. E nós sabemos que aqui já estava então uma referência sobre o rei Davi. É neste momento que Saul
começa, digamos assim, a derrocada, né? Ele começa essa trajetória tão infeliz que ele teve. Ele comete outros erros mais para frente, comete outros erros graves, mas aqui é o início de todo esse problema. E o problema aqui foi não obedecer à voz de Deus. Nós corremos esse risco também na nossa vida. Quando passamos por alguma situação, talvez inesperada, quando estamos diante aí de uma decisão, nós podemos nos sentir como Saul, podemos nos sentir pressionados a agir e a fazer as coisas, então, do nosso jeito. Talvez, a gente possa ser tentado depois de muita espera para a resolução de uma situação, talvez a gente ore por algo por algum tempo e aí a gente se cansa e a gente fala, bom, já que não está acontecendo, parece que Deus não está aparecendo e não está resolvendo, talvez seja a hora de tomar um outro caminho, talvez seja a hora de seguir aí o meu próprio coração, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é melhor, e aí nós podemos então cometer erros como Saul cometeu. E esse texto então nos serve de alerta para entendermos o quanto é importante obedecermos a Deus e permanecermos firmes naquilo que Ele nos aponta. Hoje, muitas e muitas pessoas têm se afastado do que a palavra de Deus diz, porque têm achado que tem outros caminhos melhores, mais interessantes, mais promissores. Talvez alguns achem que esse livro já esteja meio desatualizado, não conversa tanto com a realidade que nós vivemos e talvez vão tomando decisões baseados nas palavras de outros ou no seu próprio sentimento, no seu próprio coração. E infelizmente todos que agem assim vão sofrer as consequências de seus atos. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 15 do próprio livro de 1 Samuel, nós encontramos um outro erro muito grave de Saul. E nessa situação, ele também é repreendido duramente por Samuel. E lá em 1 Samuel 15, 22, nós vemos Samuel falando para Saul o seguinte: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Naquele momento também, Deus havia mandado Saul exterminar todo um povo, inclusive os animais ali, e isso era para que o povo não sofresse as influências de idolatria que aquele povo possuía, mas Saul reserva alguma parte daquilo que eles conquistaram e com a desculpa de que era para oferecer para Deus. E aí Samuel então questiona isso, ele fala, será que Deus está tão interessado com os sacrifícios? Ele se preocupa mais com que você ofereça um sacrifício do que com que você obedeça à voz dele? E ele deixa claro que não, Deus espera obediência. E ele espera de mim e de você também obediência. É importante isso. No mundo que nós vivemos hoje, nós temos uma grande crise de obediência. Esse problema hoje já começa, na verdade, num contexto familiar, em que muitas vezes os pais não ensinam mais devidamente os seus filhos, e nós vemos crianças que têm uma extrema dificuldade em obedecer os próprios pais, e depois vai indo para outras esferas. Isso vai para o contexto da escola, vai para o contexto da sociedade, e aí nós acabamos correndo o risco de adotar essa postura de que nós não precisamos obedecer a ninguém, que na verdade nós devemos seguir aquilo que nós queremos, e acabamos fazendo isso em relação a Deus. Então, aí aquilo da palavra de Deus que me agrada, aquilo que eu gosto de ouvir, eu aceito, eu recebo com a maior alegria. Mas quando a palavra de Deus é contra mim, ela vem de encontro com alguma atitude, com algo que eu faço, com os meus pensamentos, com a forma como eu conduzo a minha vida, então eu rejeito isso, eu não aceito. Mas nós precisamos entender que isso tem consequências para a nossa vida. Deus olha para cada um de nós, olha para aquilo que nós estamos fazendo, pensando, como estamos conduzindo as nossas vidas. E Ele quer encontrar em nós um coração obediente, um coração que ouve a voz dEle, ouve a palavra dEle, que nós encontramos hoje registrado na Bíblia, nas Escrituras, e que nós devemos então nos submeter a isso. É isso que Deus espera de nós. Ele quer que nós aceitemos a sua palavra e tomemos como verdade para as nossas vidas. E nós precisamos então examinar os nossos corações. Será que nós temos essa disposição de obedecer? Ou será que nós já ouvimos tudo com um filtro e buscando realmente encontrar dentro daquilo que nós ouvimos o que nos agrada, o que não é tão difícil, o que não é tão penoso, para então selecionar e obedecer apenas essa parte?
Deus não queria que Saul oferecesse sacrifícios, ele queria simplesmente que Saul obedecesse. Mesmo que as circunstâncias ao redor ali estivessem o pressionando, como ele disse, mesmo que parecesse não ser a melhor decisão, porque o tempo estava passando e a situação estava ficando complicada, mas ainda assim ele deveria obedecer, porque isso seria uma demonstração de que ele confiava verdadeiramente em Deus e que ele estava então submisso à vontade de Deus. Não foi o que ele fez, mas eu e você temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de hoje escolher obedecer ao nosso Deus, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. Com certeza, se nós fizermos isso, se nós optarmos por esse caminho, nós receberemos as boas consequências disso, nós receberemos a recompensa disso. Mas se não o fizermos, nós poderemos sofrer consequências tristes, ruins, assim como Saul sofreu naquele momento. Gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento, pedirmos que Deus nos ajude a termos a humildade suficiente para dependermos dele e para obedecermos a ele. Nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Sabemos que muitas vezes para nós é difícil aceitar isso. Muitas vezes nós achamos que nós somos os donos da razão, os donos da verdade, que nós sabemos aquilo que é melhor, mas nós somos alertados, ó Deus, pela Tua Palavra, através dessa história, desse relato, o quanto é importante obedecer ao Senhor, o quanto isso é uma questão fundamental, o quanto o Senhor espera isso de nós mais do que outras coisas, mais do que expressões de religiosidade, como aqui seria esse sacrifício oferecido. O Senhor espera a obediência, ó Deus, independente das circunstâncias, mesmo que nós nos sintamos pressionados pelo contexto, pelo nosso redor, pelas dificuldades que se apresentam. E nós queremos, ó Deus, nesse momento, então, eu peço isso e espero, ó Deus, que cada um que esteja orando comigo nesse momento esteja também com esse mesmo desejo. Quero pedir que o Senhor nos ajude a obedecer ao Senhor, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, ó Deus, e quebre em nós todo o sentimento de arrogância, de orgulho, de soberba, a falta de humildade, ó Deus, e coloque no lugar um coração disposto realmente a obedecer, a servir, a aceitar a Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Deus. Porque entendemos que é isso que o Senhor espera de nós e entendemos que assim, ó Deus, nós estaremos seguros no caminho que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos ajuda nisso tudo, nos capacita para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos também, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu sempre digo, que Deus possa nos ajudar nesse desafio, que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração a cada dia, que nós possamos lembrar dessa verdade e que possamos então nos dispor as nossas vidas a obedecer à vontade do nosso Deus. Porque a palavra dele nos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos crer nessa verdade e viver tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.